Mas essa palavra Deus já vinha falando comigo há alguns dias. Se encontra lá no Evangelho de Mateus 7. O pastor também deixou em aberto, né? Se falasse um tema ou não. Aí vai ficar no meio termo. Lá em Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Tem a ver com o tema também, proposto para esse ano. A perseverança é a marca de um verdadeiro cristão, não é isso? E a gente sabe que a perseverança, de fato, ela é a marca de um cristão. Não é apenas um tema para esse ano. Todas as gerações a gente vai ver isso. Porque a igreja, ela sempre foi perseguida. E não vai deixar de ser. A igreja, ela sempre vai sofrer bombardeio espiritual. Por isso que a palavra nos diz que o Senhor, ele não chama covardes. Ele chama pessoas corajosas. Pessoas que vão permanecer. Que vão resistir o dia mal. Porque o dia mal, ele vem para todos. E o Senhor, ele fala muito ao meu coração nessa palavra. Porque seguir o Evangelho não é fácil. Você vê que muitos começam. Infelizmente, nem todos vão concluir essa jornada. Seguir a Jesus não é andar num caminho fácil. Existe sacrifício, existe renúncia. Existe uma luta constantemente contra a nossa vontade, nossa natureza caída. Mas é isso que vai nos conduzir à vida eterna. É perseverar, é insistir nesse caminho. Pois a verdadeira vida só podemos encontrar em Cristo Jesus. Como foi falado aqui, foi orado, né? Apresentando as vidas que estão lá fora. E você pode observar que no Brasil inteiro, em todas as cidades, estão comemorando uma festa satânica, para o diabo mesmo, onde a carne, os desejos da carne reinam. E é um caminho que agrada a carne, que um dia talvez agradou a muitos que aqui estão. Porque a nossa carne, a nossa natureza decaída, ela deseja uma satisfação que vai contra a vontade de Deus. Mas mesmo com as dificuldades que faz parte da vida cristã, a gente precisa permanecer firme e entendendo que vai valer a pena no final de tudo. Todo esforço, todo sacrifício, toda renúncia vai valer a pena. Muitos, como eu falei, vão começar. Vai entrar pela porta estreita, vai começar a caminhar nesse caminho apertado, mas vão parar. Por quê? Porque para continuar seguindo nesse caminho não é do meu jeito, não é do seu jeito e nem pode levar de tudo. Porque ao longo do caminho as bagagens vão ter que ser deixadas de lado. A mentira, a prostituição, a idolatria, tantos pecados que ainda muitas das vezes está preso de forma que a gente às vezes nem percebe. Mas Deus, ele começa a nos confrontar e mostrar diante de situações que a gente precisa deixar de lado. E é por isso que muitos desistem, porque acham difícil demais, ter chato demais ser crente, ser cristão. Porque não pode isso, não pode aquilo. Porque eles entendem, o mundo entende que o crente, que o cristão não pode fazer muitas coisas. Não pode andar como eles andam. Porque seguir a Cristo é ir contra o padrão deste mundo. Mas é bem verdade que o que o mundo oferece é bom. É o sucesso, dinheiro, poder, honra, uma falsa felicidade em 3 dias, em 4 dias. E isso traz uma satisfação tão boa para a carne que traz uma ilusão de felicidade. Só que esses dias passam e a tristeza volta. Porque, de fato, só em Cristo que nós temos a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade é estar aqui nessa noite. Porque nós encontramos o nosso Salvador.
3 dias, 4 dias vão passar. Aqui também vai passar o retiro. Mas o que a gente vai levar aqui é a presença que vai permanecer nos sustentando durante todo o restante do ano e os que virão. O Evangelho, ele nos confronta a viver contra a lógica desse mundo. Lá no Evangelho de Mateus 16, eu vou ler aqui. Mateus 16, a partir do verso 25. Porque eu vou ler do 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue-se. Eu estou com dificuldade porque essa arma não é minha não, viu? É de Carlinhos, mas a gente tem que... Eu esqueci aqui, tem que usar ela. Tome a si mesmo, se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Veja só, como a lógica de Deus é bem diferente da lógica do homem. O mundo, ele nos ensina um padrão de que devemos mentir, tirar vantagem, que devemos passar por cima das pessoas. O que importa é a gente ganhar, é a gente crescer, a gente estar por cima. É isso que o padrão do mundo nos ensina. Não é verdade? Só que Cristo, ele nos ensina um padrão totalmente diferente. Ele diz: se você quiser salvar a sua vida, você vai perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa, esse vai encontrar. Muitos pensam que a gente está perdendo a nossa vida. Uns dizem: olha para o jovem, está perdendo a tua juventude, aproveita, você é jovem. Não, você encontrou de fato a verdadeira vida. Aleluia. Porque só tem vida aquele que está em Cristo. Então a lógica do mundo é bem diferente da nossa. Então a gente não pode esperar que o mundo, ele nos entenda. Às vezes a gente diz: não, eu sou perseguido no meu lar, no trabalho. Não, as pessoas de fato elas não entendem. Apareceu a minha Amém, mas eu vou continuar aqui mesmo, eu já separei aqui. De fato, as pessoas pensam que a gente está perdendo, mas a gente já ganhou a vida eterna em Cristo. O mundo acha que está por cima, que está tirando vantagem, que está arrasando, né? Curtindo a vida. Mas na verdade eles estão perdendo o privilégio de estar em Cristo, o privilégio de caminhar com Cristo. Como eu falei, não que seja fácil. Não. Seguir a Cristo não é fácil. Seguir o caminho de fato que Cristo ele nos ensina não é fácil. Mas ele não disse que seria. Ele só promete uma coisa: eu estarei convosco. O fato dele estar conosco, a gente vai conseguir vencer até o fim. Então, precisaremos perder pela lógica do homem, pela lógica do padrão deste mundo. Em muitas ocasiões, em muitos momentos, precisaremos perder. E a primeira observação do texto é: a porta é estreita e apertado é o caminho. Essa é uma afirmação do texto. O que significa isso? Significa que este caminho apertado, que esta porta estreita, é um caminho que não é confortável. Está apertado. Traz uma ideia de não estar confortável. Tem que ter renúncia. Tem que ter entrega. Meu Deus. Há quem pense que é possível viver o Evangelho do seu jeito. Eu aceitei a Cristo, né? Existem muitos crentes nominais. Eu aceitei a Cristo, eu vou à igreja, mas eu vivo do meu jeito.
está, na verdade, enganando a si mesmo. Porque quem vive do seu jeito, pode ter certeza que está caminhando para o inferno. Porque quem somos nós para entender o caminho de viver? A gente precisa, sim, de fato, pedir para o Senhor nos direcionar em qual caminho devemos seguir. E todos os dias nós seremos tentados a seguir o padrão do mundo. Todos os dias seremos tentados a seguir o padrão do mundo. Nós seremos tentados todos os dias a seguir o padrão do mundo. E é onde muitos acabam se perdendo. Lá no Salmos 73, Salmos 73. Salmo 73 diz o seguinte, no verso 2. O Salmo de Asaf. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que eu desviasse os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Quando eu digo que a gente seremos tentados a seguir o padrão do mundo, é aquilo que o salmista Asaf, ele nos relata nesses salmos. Ele foi tentado a olhar o homem que anda de acordo com a sua vontade, tendo sucesso, sendo próspero. E ele não entendia. Parecia que a vida perfeita era dele. E ele disse que quase seus pés desfaleceram, quase se desviaram. Quantos não passam por essa armadilha de Satanás? Não, mas viver no mundo parece ser mais fácil. Depois que eu aceitei a Cristo, parece que foi pior. Acontecem muitos relatos disso, né? Parece que piorou em vez de melhorar. Porque na verdade a gente está enxergando de forma errada ainda. A gente está enxergando de forma equivocada. Estamos enxergando com os olhos naturais. Porque o inimigo, ele não vai se inquietar e perturbar aqueles que estão seguindo a ele. Ele vai sim, de fato, se levantar para destruir, para derrubar, para perturbar o povo que está seguindo a Cristo. Por isso que para a gente parece ser mais difícil. Porque o inimigo, ele quer nos destruir. Ele quer ver os nossos pés vacilantes. Ele quer que a gente olhe para o mundo e veja que esse padrão é melhor a ser seguido. Ele foi tão ousado, porque eu acho muita ousadia da parte dele, de chegar para Cristo lá no deserto e tentar o próprio Deus. E dizer, se prostre e me adorem, que eu tirarei todos esses reinos. Olha só como ele é ousado. O inimigo, ele não brinca. Ele tem tanta ousadia que ele se levantou para tentar Jesus Cristo, mesmo sendo Deus. E por muito menos, muitos estão abandonando a fé. Às vezes é uma promoção, um emprego, um sonho realizado, e ainda dizem que é de Deus. Só que a gente temos que entender que em alguns momentos iremos perder para ganhar. Algumas portas vão precisar ser fechadas, por mais boa que pareça, se isso fere o princípio do que as Escrituras nos ensinam. Nem tudo que brilha é ouro, né? Nem tudo que brilha é ouro. O inimigo, ele não vem de forma, como a gente imagina, né? De uma fantasia feia, de monstro, não. Ele usa imagens boas, é circunstância boa, é promoções boas, é portas boas. E nós precisamos sempre pedir a Deus discernimento.
Porque para permanecer nesse caminho, a gente precisa renunciar às nossas vontades. Porque assim como a palavra nos diz, eu acredito que foi Paulo que diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa afirmação é muito poderosa. Será que a gente pode afirmar isso? Cristo vive em mim de tal forma que já não vivo mais eu. Mas quando vou tomar uma decisão, eu não consulto a Deus. Quando eu vou fazer algo, eu não consulto a Deus. Vou lá e faço. E muitas das vezes a gente faz as coisas, a gente faz por emoção. Mas se de fato Cristo vive em nós, e a gente precisa se voltar para Ele e dizer todos os dias: Senhor, essa é a Tua vontade. Por mais simples que seja, essa é a Tua vontade. Porque o inimigo, ele não chega derrubando ninguém de uma vez só. Não. Ele começa a lançar propostas simples. E começa a roubar tempo de oração, tempo de palavra, tempo de culto. O inimigo, ele não chega e tira um cristão, um crente da igreja de um dia para outro. Ele lança as suas armadilhas sutilmente. E sem que percebemos, aí vamos se desviando aos poucos do caminho do Senhor. Precisamos sempre se esforçar para não seguir o percurso desse mundo. Nós não somos do mundo. Estamos de passagem. O que nós precisamos fazer nesse mundo é ser o quê? Sal e luz. Aleluia. Não é se retirar, mas saber estar no mundo. A gente se retirou no momento de retiro por um propósito, mas iremos voltar para lá novamente. E ao voltar para lá novamente, a gente precisa continuar sendo a mesma essência, sal e luz, aonde estivermos. Porque assim como a palavra nos diz, eu acredito que foi Paulo que diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa afirmação é muito poderosa. Será que a gente pode afirmar isso? Cristo vive em mim de tal forma que já não vivo mais eu. Mas quando vou tomar uma decisão, eu não consulto a Deus. Quando eu vou fazer algo, eu não consulto a Deus. Vou lá e faço. E muitas das vezes a gente faz as coisas, a gente faz por emoção. Mas se de fato Cristo vive em nós, e a gente precisa se voltar para Ele e dizer todos os dias: Senhor, essa é a Tua vontade. Por mais simples que seja, essa é a Tua vontade. Porque o inimigo, ele não chega derrubando ninguém de uma vez só. Não. Ele começa a lançar propostas simples. E começa a roubar tempo de oração, tempo de palavra, tempo de culto. O inimigo, ele não chega e tira um cristão, um crente da igreja de um dia para outro. Ele lança as suas armadilhas sutilmente. E sem que percebemos, aí vamos se desviando aos poucos do caminho do Senhor. Precisamos sempre se esforçar para não seguir o percurso desse mundo. Nós não somos do mundo. Estamos de passagem. O que nós precisamos fazer nesse mundo é ser o quê? Sal e luz. Aleluia. Não é se retirar, mas saber estar no mundo. A gente se retirou no momento de retiro
por um propósito, mas iremos voltar para lá novamente. E ao voltar para lá novamente, a gente precisa continuar sendo a mesma essência, sal e luz, aonde estivermos. Porque o mundo, ele nos observa. O cristão, ele é observado pelo diabo, pelos seus anjos e pelas pessoas. Nós somos observados constantemente. Às vezes sim, as pessoas querem perfeição de nós. E não somos. Mas a gente precisa entender que há algo diferente que foi colocado em mim e você. Aleluia. Fomos selados por algo diferente, chamado Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em cada um de nós, ele nos mostra os nossos erros, nossas fraquezas para conserto. O que muitas das vezes acontece é que a gente escuta e não age, ignora. Mas o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, ele está em nós. Sabe por que o mundo não pode receber? Esse Espírito que está selado em cada um de nós. Porque eles estão entregues às suas próprias vontades, à sua carne, ao desejo da carne. E o que muda? A gente hoje aceitamos a Cristo, recebemos o Espírito Santo. Não temos mais vontade da carne? Temos. Mas o Espírito, ele nos ajuda na nossa fraqueza a lutar constantemente contra a vontade da carne. Não é que nós não temos vontade, mas não podemos viver segundo a vontade da carne, mas segundo a vontade de Deus. Por isso que é tão difícil seguir esse caminho. Porque o mundo, qual é a regra? Cada um faz o que quer. A regra do mundo é essa. Cada um faz da sua vida o que bem quer. Mas quando nós aceitamos a Cristo, entregamos a nossa vida a Ele, a gente já não faz mais o que queremos fazer. Porque nós devemos satisfação para Ele. Passamos a entender através da palavra, das Escrituras, aquilo que é a vontade dEle para nossas vidas. E a segunda observação do texto é: a porta é larga e o caminho é amplo. É a segunda afirmação do texto, segundo o versículo que eu li. Em parte, né? Porque tem no início também: espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Na verdade é o versículo 1, é o 13 que eu li. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Por que muitos entram por este caminho? Porque esse caminho traz conforto, e a porta estreita e o caminho apertado traz confronto. Viver para o mundo é confortável, é você fazer o que você bem entende. Viver para Cristo é você ser confrontado constantemente à mudança. Andar nesse caminho espaçoso, na verdade, entrar nessa porta que é espaçosa, larga, e o caminho também que é espaçoso, é você viver os desejos da carne, é satisfazer a sua própria vontade. Depois da queda, o homem ele passou a buscar preencher o vazio que foi deixado. Quando houve a queda lá no Jardim do Éden, houve essa quebra de relacionamento e passou a ter um vazio no coração do homem.
Quando houve essa quebra de relacionamento, as pessoas procuram preencher, de alguma forma, esse vazio que sente dentro de si. Mas tudo que o mundo ele pode oferecer não será suficiente nunca para preencher esse vazio. As pessoas elas seguem tentando substituir a falta da presença. O que o mundo está fazendo hoje é tentando substituir o que está faltando, que é a presença. É um vazio na alma. E muitas das vezes tentam preencher com bebidas, com drogas, prostituição, altas realizações. E no final vão se dar conta que era tudo vaidade. Era apenas vaidade. E que de fato só somos preenchidos quando passamos a ter novamente a presença de Deus. O que a gente vê hoje, o retrato, né, acontecendo, vocês estejam intercedendo, amém? O relato que a gente vê dessas festividades, da carne, é as pessoas procurando preencher aquilo que foi quebrado. Tentando preencher um vazio com as coisas que não podem nunca preencher. Porque faltam a presença de Deus. O padrão deste mundo, assim como Paulo disse, não serve para nós cristãos. O padrão deste mundo não serve para nós cristãos. Precisamos lutar de forma feroz, não religiosa, mas com muita garra, porque ele tem tentado entrar no meio da igreja, na nossa casa, no nosso trabalho, em nossas vidas por completo. O padrão deste mundo tem tentado entrar em diversas áreas da nossa vida. Então, esse padrão ele tem tentado invadir em todas as áreas da nossa vida. Como eu li, na igreja, no trabalho, na nossa casa. O padrão do mundo ele tenta entrar de forma sutil. Isso é besteira, isso não tem nada a ver. E aos poucos a igreja começa a se parecer com o mundo. Aos poucos um lar cristão começa a parecer com o lar daquelas pessoas que estão lá fora. Não há mais diferença. Não que seremos melhores. Mas se a igreja hoje, ela começa a se assemelhar ao mundo. Se o nosso lar começa a se parecer com o lar daquele que não é cristão, alguma coisa está errada. Porque a palavra diz que somos sal e luz deste mundo. Que significa o quê? Nós, onde chegarmos, faremos diferença. Porque nós não somos da mesma forma, não devemos agir, pensar e falar da mesma forma que o mundo fala. Porque se estamos seguindo o padrão deste mundo, mesmo estando na igreja, que isso é possível acontecer, seguir o padrão do mundo, estando na igreja, porque estar na igreja não significa ser salvo e ser cristão, porque a palavra nos mostra que haverá essa divisão no final, quem vai dividir é Cristo, fazer a separação do joio e do trigo, porque quem conhece de fato o íntimo de cada um é Ele. Não estou dizendo, julgando, e nem dizendo que você deve avaliar se o irmão A ou B é crente de verdade ou não, porque isso não cabe a nós. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é o seguinte, que só o Senhor, Ele de fato conhece. Só Ele pode fazer a separação. Mas é possível. E a gente vê isso acontecendo. Não vou falar da nossa igreja, eu falo no geral. Pessoas que aceitam a Cristo, que vão até a frente, levantam suas mãos, mas continuam seguindo o percurso do mundo. Continuam vivendo conforme o padrão deste mundo, mas se titulam cristão. Isso é perigoso para a pessoa mesmo. Porque a gente precisa entender que a árvore ela é conhecida por seus frutos.
A árvore ela é conhecida pelos seus frutos. Uma manga, ela não vai, um pé de manga não vai dar jaca, nem o inverso. A árvore ela é conhecida pelos frutos que se dá. Então a gente não adianta dizer que somos cristãos, frequentadores de igrejas, mas continuamos mentindo, continuamos trapaceando, continuando fazendo a vontade da velha natureza. Não significa, novamente, que seremos perfeitos. Não significa que, vez ou outra, a nossa velha natureza ela vai gritar. Mas ela precisa ser calada. Ela vai gritar, mas ela precisa ser calada. Porque o único caminho que leva à vida é Jesus. Tem se apresentado diversos caminhos. Diversos caminhos têm se apresentado aí fora. Tem diversas religiões apresentando Cristos diferentes. Mas a palavra nos mostra que o único caminho é Ele. Não existe outro caminho. Não é Cristo e Maria. Não. Não é Cristo e obras. Não. O único caminho que vai levar a vida ao Pai é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém irá ao Pai senão por Ele. Então, se você está trilhando Cristo e mais algum caminho, é hora de se arrepender. Porque o único caminho que vai levar ao céu se chama Jesus Cristo. Ele é o único caminho. E o inimigo, ele trabalha muito nisso. Eu falo várias vezes. O diabo ele não está preocupado com quantidade de membros na igreja. A igreja pode estar lotada, pode ter membro até lá fora. Ele não está preocupado com a quantidade. Ele não está preocupado em tirar você, nem me tirar da igreja. Ele está preocupado em nos tirar da presença. Porque é possível estar dentro da igreja e estar desviado. É possível estar dentro da igreja e caminhando para o inferno. É possível estar dentro da igreja e não ser ovelha. É possível de acontecer. Porque o inimigo, como eu falei, ele não está preocupado em te tirar da igreja, não. Isso é só questão de tempo. Ele quer te tirar da presença. Quando ele te tirar da presença, a rasteira, é questão só de tempo. A gente vê e se entristece muito com tantos amados irmãos nossos que hoje não se encontram mais aqui. Não porque morreram. Estou dizendo, não se encontram mais aqui porque se desviaram dos caminhos do Senhor. Pessoas que eram bênção, pessoas que pregavam, pessoas que evangelizavam, que cantavam, que tocavam. E se desviaram pelo caminho. Por quê? Para permanecer nesse caminho não é do nosso jeito. É do jeito dele. E ele não divide a sua glória com ninguém. Ah, mas é do meu jeito, eu que mando. Você pode mandar na sua casa, onde você estiver. Mas no reino quem manda é ele. Aleluia. No céu quem manda é ele. É verdade, meu Deus. Então é do jeito dele. Cristo, veja só, Cristo, ele não está desesperado, não. Cristo está desesperado, não. Se a gente não adorá-lo, até as pedras podem o adorar. Ele tem anjos o adorando 24 horas. Ele não está precisando de mim, nem de você. Ele quer que estejamos com Ele. Mas não é porque Ele precisa de nós. Quem precisa somos nós dele. Seguir a Jesus é muito bom. É o melhor caminho. Se não fosse, isso aqui estava cheio, como está lá fora.
no mundo. Pode depois procurar as fotos. É muita gente. Em diversos lugares, diversas cidades. Porque não é fácil seguir a Cristo. Porque quando a gente chega diante de Deus, a gente pode chegar até se achando alguma coisa. Mas quando a gente começa a se aproximar e aprender dele, a gente começa a se constranger. A gente começa a entender que não somos nada. Que somos necessitados dele. Que somos pecadores e falhos. Quando começamos a olhar para Cristo, a gente se constrange com tamanho amor. E não há como ficar da mesma forma. Ninguém chega a Cristo e continua do mesmo jeito. É impossível. É impossível chegar a Cristo e permanecer da mesma forma que foi um dia. E o segredo é continuar mais próximo dele e mais semelhante a ele. Cristo, ele mostra como percorrer esse caminho. É possível. É possível. Parece difícil, doloroso. Talvez alguns ficaram até com medo hoje. Outros ficaram mais encorajados, não sei. Mas é possível. Como o pastor falou hoje de manhã. É possível passar da linha de chegada. É possível. Ele mostra isso. Cristo, ele percorreu esse mesmo caminho para nos mostrar que é possível. Ele sentiu dor, sofrimento, humilhação, calúnia. Mas no final ele venceu. Cristo, veja só, Cristo, ele não está desesperado, não. Cristo está desesperado, não. Se a gente não adorá-lo, até as pedras podem o adorar. Ele tem anjos o adorando 24 horas. Ele não está precisando de mim, nem de você. Ele quer que estejamos com ele. Mas não é porque ele precisa de nós. Quem precisa somos nós dele. Seguir a Jesus é muito bom. É o melhor caminho. Se não fosse, isso aqui estava cheio, como está lá fora no mundo. Pode depois procurar as fotos. É muita gente. Em diversos lugares, diversas cidades. Porque não é fácil seguir a Cristo. Porque quando a gente chega diante de Deus, a gente pode chegar até se achando alguma coisa. Mas quando a gente começa a se aproximar e aprender dele, a gente começa a se constranger. A gente começa a entender que não somos nada. Que somos necessitados dele. Que somos pecadores e falhos. Quando começamos a olhar para Cristo, a gente se constrange com tamanho amor. E não há como ficar da mesma forma. Ninguém chega a Cristo e continua do mesmo jeito. É impossível. É impossível chegar a Cristo e permanecer da mesma forma que foi um dia. E o segredo é continuar mais próximo dele e mais semelhante a ele. Cristo, ele mostra como percorrer esse caminho. É possível. É possível. Parece difícil, doloroso. Talvez alguns ficaram até com medo hoje. Outros ficaram mais encorajados, não sei. Mas é possível. Como o pastor falou hoje de manhã. É possível passar da linha de chegada. É possível. Ele mostra isso. Cristo, ele percorreu esse mesmo caminho para nos mostrar que é possível. Ele sentiu dor, sofrimento, humilhação, calúnia. Mas no final ele venceu. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo, porque ele
Venceu o mundo. Ele venceu. Tem de bom ânimo. Não baixe a cabeça, não. Tem de bom ânimo. Porque aqueles que estão em Cristo não vão vencer. Já venceram em Cristo Jesus. A gente só está esperando a hora. Eu creio, Senhor. Pegar o troféu nas mãos. Porque a vitória já foi dada em Cristo. Porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas no caso então agora, eu posso parar. Se você parar, você não vai receber a recompensa. Não adianta você correr muito. Eu vou correr mais rápido do que Ju. Vou mostrar que eu sou mais crente do que Ju. E vou correr muito, vou mostrar muito trabalho. Não adianta. O que precisamos é permanecer nesse caminho até o fim. Alguns vão com os passos mais lentos, outros mais rápidos. Não no sentido de competição, mas no sentido de que cada pessoa tem o seu jeito. Deus vai usar cada pessoa de uma forma. Ninguém é igual. Não tente correr da forma que o diácono Cristiano está correndo. Não tente correr da forma que o diácono Léo está correndo. Cada um vai correr a sua corrida. Há uma corrida proposta para cada um de nós. Cada um de nós vamos correr para o mesmo lugar. Então, se você puder segurar na mão do irmão que está pensando em desistir, segure. Você não está competindo com ele, não. Tem medalha para todo mundo. Aleluia. Tem para todo mundo. A recompensa é para todos aqueles que chegarem. Não é para quem chegar primeiro, não. Então pode segurar na mão do teu irmão, dizer, vamos, você vai conseguir. Desista não. Quando você vê alguém desanimado na corrida, pensando em parar, você olha e diga, não, vamos lá. Falta pouco. Vai valer a pena. Pega na mão dele. Ora. Intercede. Porque talvez você lá na frente vai ser aquela pessoa que vai ser carregada também. Porque aqui não há ninguém perfeito. Ninguém aqui é super crente. Ninguém garante o dia de amanhã. A gente não sabe as armadilhas que o inimigo tem preparado. Porque ele está preparando. Não pense que o inimigo ele desiste fácil. Não. Ele não desiste fácil. Ele tem inúmeras estratégias. E pense, ele conhece muito, muito, muito as nossas falhas. E ele é perito em jogar em nossa cara. Mas só que a palavra nos mostra que aqueles que estão em Cristo, para aqueles que estão em Cristo, não há mais condenação. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que não há mais condenação? Porque o sangue já foi derramado. Aquele sangue não foi de bode, não foi de animal, não tem prazo de validade. Não é um ano, né? Válido por um ano. Não. É válido para a eternidade. Aqueles que estão lavados no sangue do Cordeiro estão perdoados por toda a eternidade. Não se importa com o que o inimigo está passando na sua cara, não. E diga para ele, o sangue de Jesus já foi derramado por esse pecado. Então vai embora essas acusações. Vai embora. Pode dizer para ele, Cristo já pagou. A minha dívida, Cristo já pagou. A sua dívida, Cristo já pagou. O nosso trabalho todo é só permanecer. É fácil? Não. Porque se fosse fácil, não seria permanecer, persistir, insistir. Permanecer porque irão vir coisas para nos fazer parar.
Quantos aqui não já pensou em parar? Não falo apenas de ministério. De parar de seguir esse caminho em algum momento, mesmo entendendo que de fato esse é o melhor caminho. Quantos não já pensou? Mas como o pastor falou, aqueles que entregam sua vida a Cristo não prestam mais para se desviar, porque eles entendem que não há outro caminho a seguir. Talvez, eu não sei se alguém aqui nasceu num lar cristão, tenha curiosidade, algum jovem, do que é o mundo. O mundo é ilusão. Quem já veio de lá não deseja mais voltar. O que o mundo nos oferece, Cristo, ele tem algo ainda melhor e maior para cada um de nós. Então você é jovem que pensa, que cogita, ou que está se paquerando com o mundo, não vai valer a pena. Mas entenda uma coisa: Cristo, ele não nos amarra, ele não nos prende, ele nos deixa livre para tomar as nossas decisões. Mas pode ter certeza de que ele estará lá, se você quiser voltar para os braços dele. Assim como o filho pródigo, Cristo, ele não nos lança fora da sua presença. E assim como Pedro disse, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Para onde iremos nós, se só Ele tem palavra de vida eterna? Nenhum outro tem o poder de prometer isso, mas Ele tem. Ele promete vida e vida eterna. Breve Ele voltará. Breve Ele voltará. Jesus, breve voltará. E com Ele virá a nossa recompensa. Com Ele virá a nossa recompensa. Valerá a pena toda a renúncia e entrega. Diga para o seu irmão, não gosto também de dizer isso não, igual o pastor, mas diga para o seu irmão: valerá a pena toda a renúncia e entrega, porque o noivo vem, e com ele vem a recompensa. Nossa recompensa maior não será ouro nem prata. Será ver a face do nosso Deus. Aleluia! Porque lá, o ouro, a prata, são tecidos que a gente usa hoje, como isso aqui. Não tem valor. Não precisará do sol, porque a luz do Senhor vai iluminar todo o lugar. Eu não sei o que você almeja mais que isso. Uma casa própria, um carro, uma moto, não sei, cada um almeja alguma coisa. Mas isso é tão pequeno. Isso é tão pequeno. Isso é só a vaidade da nossa carne. Não que não podemos ter. A gente pode sim, a gente tem que trabalhar para ter o melhor, para usufruir do melhor dessa terra. Não é pecado não. Pecado é ser preguiçoso, dormir demais. Trabalhar não é pecado para ter as coisas de forma honesta não. Não se preocupe. Se você está trabalhando de forma honesta para ter as coisas, não é pecado. O que não pode é as coisas te ter. O seu coração está preso ali. O teu coração tem que estar ligado nos céus. Os teus olhos têm que estar olhando para o alto. Porque é dele, é de lá que vem o meu e o teu socorro. Nós podemos perder tudo.
E o Senhor nos prova no que falamos. O Senhor nos prova no que falamos. Mas se tivermos a presença, se tivermos a presença, iremos suportar o dia mau. Porque a gente vê tanto milionários, bilionários, vivendo preso a medicamentos, vendo presos, tendo que estar fazendo várias e várias sessões. Não que tem problema isso não. Mas o dinheiro que eles têm não traz paz ao seu coração. A sua mansão não traz segurança. Mas como é bom chegar no nosso lar, por mais simples que seja, deitar, dormir em paz, sabendo que é Ele que nos guarda. Mas tantos têm tanto dinheiro, que não tem paz. A sua mente não consegue descansar. É uma lógica, veja só, é uma lógica tão sem sentido. Eles têm tanto dinheiro que não tem nem como gastar tanto, se eles quisessem. E procuram se sujar para ter mais. Olha só o que o inimigo faz. Tudo isso é para preencher o vazio da falta da presença. O que é mais importante, eu e você já temos. Peço que o grupo já possa se vir para cá, se colocar no lugar. O mundo ainda não entendeu. Talvez alguns aqui também não. Mas o mais importante, já temos. O mais importante, como a palavra diz, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e no final perder a sua vida? O que adianta a gente correr tanto, conquistar tudo de melhor nessa terra, que vai ficar? Quem aqui tem algum relato de alguém que conseguiu levar algum pertence desta terra? Quem conseguiu levar ouro, casa, dinheiro, carro, quando morreu? Ninguém. Porque Deus não permite que a gente leve nada desta terra. Para entender que tudo aquilo que esteve aqui era para aqui. Olha aí. Só que a palavra diz que a gente não é daqui. Você é estrangeiro. Você crê que você é estrangeiro? Amém. Ou você quer ficar aqui com os seus pertences? Alguém quer ficar aqui? Cuidando aí? Quer, Emerson? Quer ficar cuidando da copiadora? Eu não quero não. Pode deixar aí. Tudo. Porque o mais precioso está lá. A palavra diz que passaram céus e terra. Mas a palavra do Senhor, ela vai permanecer. E aquilo que as pessoas... Eu fico triste e ao mesmo tempo muito feliz. Fico feliz porque vai se cumprir. Eu fico triste por aqueles que não crerem. Mas a palavra vai se cumprir. Eu creio. A palavra vai se cumprir. Em breve, como lá em Apocalipse diz, Ele voltará. Se você ainda está com medo, ainda dá tempo de se consertar. Ainda dá tempo de se arrepender. Hoje é dia de se arrepender. Hoje é dia de se voltar para Cristo novamente. Ah, eu estou andando tão desanimado, tão frio espiritualmente. Eu vim para o retiro arrastado. Eu vim para o retiro só para não ficar lá. Eu vim para o retiro porque eu não tinha muito o que fazer. Eu vim porque alguém pagou. Eu vim por isso, por aquilo. Tu veio aqui foi porque Cristo te trouxe. Ele não te trouxe aqui em vão. Ele te trouxe aqui porque Ele quer algo contigo diferente. Agora vai depender de mim e de você. Porque, sabe, a fonte está jorrando. Ei, quem tiver sede, venha beber. Quem tiver sede, venha beber. Tem para todo mundo. Não é porque não vai ter para fulano que tem título ou quem... Não, ei, é para qualquer um. Vem, quem tiver sede, venha beber desta água. Cristo, Ele tem mais.
Só está começando. Eu creio que esse será o melhor retiro. Eu creio. De forma espiritual. Aleluia. Eu creio que vidas serão transformadas, despertadas. Sabe por quê? Não é o local. Não é quem dirige, quem prega, quem canta. É a presença. Aleluia. Você crê que a presença do grande eu sou está aqui? Jesus, ele nunca chega num lugar e sai da mesma forma. Sempre tem alguém enxerido para tirar a virtude dele. Seja essa pessoa. Eu convido você a ficar em pé neste momento. Eu queria fazer uma oração. Pode, pastor? Amém.